Boa tarde, alunos do PISMEN 3 do curso Olivia Kingman. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho para vocês, um vídeo sobre o final da Segunda Guerra Mundial. Nós dividimos em 3 partes para ficar mais fácil a compreensão dessa matéria. E a última coisa que nós falamos no nosso último encontro foi as 2 primeiras derrotas contundentes. Na verdade, foram 3 derrotas contundentes que o eixo do mal, a Alemanha, Itália e Japão sofreram. Primeiro, a derrota alemã no norte da África, depois a invasão da Normandia pelos aliados e depois, e quase que ao mesmo tempo, poucos meses antes, a derrota na frente oriental em Stalingrado. A partir de agora, qual que é o drama das tropas nazistas, das tropas do eixo? Derrotas consecutivas. O drama alemão, em particular, era muito mais sério, porque ele vinha sendo comprimido e empurrado pelos soviéticos na frente oriental e pelos aliados, principalmente norte-americanos, na frente ocidental. A derrota era iminente a partir desse momento. O Japão continuava fazendo grandes estragos na marinha norte-americana, no Oceano Pacífico, principalmente os pilotos kamikazes japoneses, eram pilotos suicidas. Kamikaze significa sopro divino. Eles enchiam o harakiri, quer dizer, o suicídio deles significava sopro divino. O avião de bombas sobrevoava. Pouco antes da guerra, os técnicos japoneses conseguiram desenvolver um avião com muita autonomia, ele andava muito e com pouca gasolina. Então ele conseguia decolar de muito longe. Quando os norte-americanos vinham apontar lá no horizonte, os marujos norte-americanos aqui, as aeronaves japonesas já era pânico, desespero para tentar derrubá-la, batê-la antes dela sobrevoar o navio, porque eles se jogavam. Quem não morria na explosão propriamente dita morria nos dias seguintes, porque ficava à deriva, ficava boiando na água, não adiantava muita coisa. Se houvesse alguma embarcação por perto para resgatar, tudo bem, mas na maioria das vezes não era isso o que acontecia. Esse estrago que o Japão vinha fazendo na marinha norte-americana foi sensibilizando a opinião pública dos norte-americanos para que eles aceitassem uma solução mais drástica contra o Japão. É a preparação para um dos maiores crimes que a humanidade vai assistir, que é o lançamento de 2 bombas atômicas sobre o Japão pelos norte-americanos em agosto de 1945. Mas a derrota nazista, voltando ao cenário europeu, a parte europeia do campo de batalha, ela é iminente a partir desse momento. Muitas das principais tropas nazistas começam a se render, muitos dos principais generais nazistas começam a capitular, e agora o mundo começa a assistir o drama à medida, principalmente no lado oriental da Europa, que os soviéticos vão desocupando os lugares onde os nazistas estavam, expulsando eles da Polônia, da Tchecoslováquia. O mundo começa a ter notícia, o mundo começa a ver com seus próprios olhos o Holocausto, o drama das vítimas dos nazistas, dos prisioneiros de guerra nazistas. Os campos de concentração eram cadeiões, eles sempre existiram bem antes da guerra, os nazistas já tinham colocado em prática. Eles já eram parte daquela política segregacionista, eugenista, defendida pelos nazistas alemães. Só que com a guerra e com as áreas ocupadas, eles ganharam uma dimensão muito maior. Os campos de concentração eram verdadeiras máquinas de extermínio, o maior deles Auschwitz na Polônia, mas os alemães fizeram mais de 30 na Europa inteirinha. Eram campos, eram prisões gigantescas. Para ali eram mandados aquelas pessoas que eram consideradas inimigas do regime nazista, comunistas, democratas, mas também aquelas pessoas que eram indesejáveis no programa eugenista nazistas, deficientes físicos, homossexuais, ciganos, essas minorias que desde a Primeira Guerra, desde a desintegração do Império Russo, do Império Austro-Húngaro, pairavam em diversas regiões da Europa sem ter uma nacionalidade pré-definida, foram considerados alvos. Eslavos significa escravos, foram considerados seres inferiores, portanto, que precisavam ser eliminados no programa de pureza racial que os alemães, toda hora eu cometo um erro aqui, eu vou conversar com vocês. Toda hora eu falo alemães, que eu estou falando de improviso.
Na verdade, o termo certo é nazista, tá? Porque senão a gente fala que, senão eu induzo vocês a pensar que todo o alemão foi colaboracionista do regime nazista. A maioria realmente o foi. Se não participou ativamente puxando gatilho, ou foi por omissão. Mas por justiça, aquelas pessoas que brigaram, que foram contra, que não aceitaram, é melhor nós falarmos nazistas. Perdoe o meu erro. Então, o extermínio daquelas minorias era parte do programa de extermínio nazistas. Os campos de concentração eram máquinas de destruição humana. Muitas fábricas se valeram daqueles prisioneiros no trabalho escravo. Muitas delas são famosas até hoje em dia e recebem boicote de muitas pessoas importantes. E nos campos de concentração, as piores vítimas, sem sombra de dúvida, aqueles que mais sofreram, foi a comunidade judaica, tá? A comunidade judaica, existe hoje estimativas, é muito relativizado os números do Holocausto, até porque massacres como esses não são assim documentados certinho, tá? Ninguém filma isso, ninguém cola, não existe uma escritura certa, até porque os assassinos são covardes, eles têm muito interesse em se omitir os seus feitos, mas hoje em dia qualquer historiador que se dedica ao tema o número é mais ou menos 6 milhões de pessoas que morreram nos campos de concentração. E as mortes começaram a ficar mais intensas a partir desse momento. Quando eles perceberam, a cúpula nazista, que a derrota era iminente. Os soviéticos vinham de lá, o super exército vermelho, equipado, numerosíssimo, uma máquina de destruição. O exército americano vindo de lá também, da frente ocidental, do leste da Europa, após a invasão à Normandia. Então, a ordem foi o seguinte: para que Himmler começasse a exterminar os prisioneiros dos campos de concentração que já estavam abarrotados, já que a derrota era iminente. Para fazer com que esses números, as execuções fossem em massa e num ritmo acelerado, as câmaras de gás as câmaras de gás foram colocadas em prática de uma maneira mais intensa. Já existiam, já eram utilizadas antes desse momento, mas a partir de agora são usadas num momento muito maior. Eram salas muito grandes onde colocavam muitas pessoas ali dentro nuas, falavam que era um banho coletivo, só que no chuveiro, ao invés de sair água, saía o gás venenoso, o gás citron. Muitos dos corpos depois eles eram queimados nos fornos, tá? Que já haviam nos campos de concentração também. Há de se contar também o sadismo, tá? Eles faziam o filho carregar o corpo da mãe, a mãe escolher qual filho ia ser executado. Eu considero, quando eu tenho aula presencial com os meninos, eu falo, é o pior patamar que o ser humano pode descer. Nenhum animal fez o que foi feito na Segunda Guerra Mundial. E serve também de um recorde para a gente ver até onde vai a intolerância, o caminho que leva à intolerância, à homofobia, o desrespeito à religião do próximo, o desrespeito à cultura do outro, tá? Todos esses pensamentos é para a gente ter aprendido. De 45 para cá, parecia que o mundo tinha ficado tão chocado com o Holocausto, com as 2 bombas atômicas, com o saldo de morte, que nós havíamos aprendido a lição. Só que de uma hora para outra, esses fantasmas todos, o neonazismo, a xenofobia, homofobia, tudo isso começou a brotar de uma hora para outra. Um número cada vez maior de gente começa a achar que isso é legal, que isso é bacana, que é bonito, ter orgulho de se assumir. Antes as pessoas tinham um recato, havia um pudor em assumir o seu racismo. Hoje em dia eles colocam isso abertamente. As redes sociais, muita gente boa tem se dedicado a entender por que está acontecendo esse fenômeno, esse ressurgimento. As redes sociais, a maioria dos grandes pesquisadores, tá? Eles são taxativos em dizer que as redes sociais ajudaram muito isso, porque as redes sociais é um território sem lei, pelo menos o era até há pouco tempo. A maioria dos grandes governantes estão tentando colocar um limite, mas ainda é um território onde a pessoa goza de muita liberdade, do anonimato. Você senta na frente do computador, pode escrever o que quiser e imediatamente o sujeito curte lá no Japão, o sujeito curte lá na Austrália, do outro lado do mundo, numa velocidade enorme, um número, aquela sua ideia que antes era dito numa mesa de botequim, num almoço familiar, aquela piada constrangedora que era soltada e todo mundo fazia cara um para o outro, agora ela chega a um número enorme de gente, numa velocidade enorme, e muita gente acata aquilo como verdade, muita gente
divulga aquilo, tá? Compartilha aquilo também. E aí nós temos essa rede, esses fantasmas que nós achávamos que já estávamos mortos, de uma hora para outra aparecem todos, tá? No nosso cenário atual. O Holocausto, enquanto ele ia acontecendo, algumas pessoas fugiam para a América, algumas pessoas fugiam para outros lugares e denunciavam: olha, eles estão fazendo isso com a gente. Só que ninguém se sensibilizava, achava que aquilo era exagero. O mundo só foi presenciar de fato quando as tropas soviéticas chegaram aos campos de concentração e viram as valas coletivas e viram as câmaras da morte, quando os americanos também presenciaram aquilo. A cúpula nazista todinha ou fugiu, inclusive existem historiadores que trabalham com a linha de que muitos nazistas fugiram para os Estados Unidos, com proteção dos Estados Unidos e proteção até da Igreja Católica. A cúpula nazista, alguns membros, eles tiveram essa proteção de fugir, com a Igreja Católica ajudando o nazista a fugir no final da guerra, para não pagar os seus crimes de guerra, porque por causa dos serviços prestados, olha só a frase que eu vou falar, dos serviços prestados por aqueles homens no combate ao comunismo. Que doença, gente, é o anticomunismo. Olha só, você aceitar e proteger nazista, porque por causa dos serviços prestados por ele no combate ao comunismo, muita gente fugiu aqui para a América, para a Argentina, muita gente fugiu para o Brasil e para os Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos, eles tiveram mais vida boa do que em qualquer outro lugar. Mesmo sabendo que eles eram criminosos de guerra, eles conseguiram trabalho na CIA, eles conseguiram para dar informações da União Soviética, informações da Alemanha, eles conseguiram serviço na CIA, no Departamento de Estado, ganharam vida boa, pensão do governo. Muitos suicidaram, tá? Era meio que um tabu entre eles não cair vivo na mão dos inimigos. Eles tinham até na farda um bolsinho onde ficava a cápsula de cianureto que eles suicidavam. Hitler, quando viu que ia cair no seu bunker, quando ele viu que as tropas já estavam chegando bem próximo da capital alemã, ele comete o suicídio, ele comete o ato extremo, mas antes ele mata a sua mulher, Eva Braun, e ordena o seu segurança que queime o seu cadáver. Muita gente falou que aquilo não era o Hitler, que aquilo era enrolação, mas isso serve muito para filme, para vender livro. De fato, o Hitler cometeu o suicídio. Muitos exames foram feitos depois, autópsias, para provar que aqueles cadáveres encontrados eram de Hitler e Eva Braun. A Alemanha capturou, tá? Joseph Goebbels, que era o segundo nome do partido nazista, comete suicídio também, e antes ele mata seus 5 filhos e a sua mulher. Eram loucos. Agora só faltava fazer o Japão se render. Para que o Japão se rendesse, os Estados Unidos aplicou o método mais desumano da época, tá? Um dos maiores crimes contra a humanidade, que foi a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Por que foi uma atrocidade? Primeiro, a bomba ela é covarde. A bomba foi jogada, só para vocês terem ideia, Hiroshima não tinha militar. Guerra se faz, até nas guerras existem regras, existe uma ética. Guerra se faz soldado contra soldado. E as 2 bombas atômicas mataram, na maioria dos casos, crianças, mulheres, alvos civis, destruiu hospitais, destruiu escolas que estavam cheias de crianças naquele momento. Mas ali nós já conseguimos perceber que o primeiro capítulo da Guerra Fria, o Japão é minúsculo, o Japão ia capitular mais cedo ou mais tarde, não precisava dos Estados Unidos ter feito aquilo. Houve um clamor de toda a comunidade científica para que os Estados Unidos não fizessem aquilo. Mas como a Guerra Fria já apontava no horizonte, a bomba atômica foi mais uma demonstração de força para o bloco socialista, China, União Soviética, do que para para o Japão propriamente dito. Perdoa, gente, é porque o celular tocou aqui, só um minutinho. Foi mais uma demonstração de força para a China e para a União Soviética que para o Japão propriamente dito. E um dos maiores crimes contra a humanidade. Assim terminamos essa aula, assim terminamos a Segunda Guerra Mundial. A partir da próxima aula nós vamos falar da Guerra Fria, aí eu vou falar das consequências da Segunda Guerra Mundial no que diz respeito à geopolítica do campo ali do continente europeu, tá? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.